Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. No vídeo de hoje eu trouxe o tutorial desta bolsa. Ela é uma versão dessa lateral aqui, ó, que vocês amam. Porém, desta vez eu trouxe um ponto que eu nunca ensinei aqui no canal. Olha como ele fica lindo. E ele é muito fácil de se fazer. Também desta vez eu coloquei zíper, olha isso. Também nunca tinha feito, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Claro que o zíper, ele acaba limitando um pouco aqui, ó, a abertura da bolsa, tá vendo? Porque ainda sobra um dedo para abrir, mas ele não vai ir. Por dentro da nossa bolsa, eu ainda vou pôr forro e vou gravar uma aula de forro para vocês. Em breve vai ser postada e coloquei essa alça de corrente para dar um charme. Já curte esse vídeo se você gostou do modelo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Quanto mais você curtir, comentar, mais vídeos eu vou trazendo pra vocês, tá bom? Inclusive, compartilha esse vídeo com 3 pessoas, me conta aqui nos comentários se você curtiu, comentou, compartilhou. E também, se você não conferiu o último vídeo do canal, aproveita para conferir, porque desta forma vocês me falam quais modelos vocês gostam. E assim eu consigo trazer tutoriais referente àquele modelo ali, tá bom? E outra coisa também, se você ainda não faz parte da comunidade Fios Tata, aproveita e clica aqui embaixo em Seja Membro para você não perder nenhuma atualização de aulas exclusivas. Vale muito a pena, gente. Você consegue ver ali quais aulas tem disponível e a partir do momento que você assina, você tem acesso a todas elas. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês, tá bom? Vamos agora para os materiais. Para essa bolsa, eu vou utilizar praticamente 2 novelos de fio de malha premium da Fios Guarani. Cada novelo, ele tem 140 metros e o fio tem 27 milímetros. É uma espessura muito boa, principalmente pela composição, porque a bolsa fica estruturada e não fica pesada. Claro que quanto maior a bolsa que você fizer, mais fio e aí, consequentemente, mais peso ela vai ter. A cor que eu estou utilizando hoje é a cor roxo. Caso você queira ter como referência, o site da Fios Guarani também tem fio residual, claro, né? Você pode usar o fio de sua preferência nessa bolsa. E se você for comprar o fio pelo site, nós temos cupom de desconto. Fios Tata 10 e vocês ganham 10% de desconto. A marca também tem loja oficial na Shopee, porém por lá não temos o cupom. Vou deixar o site aqui e a loja da Shopee para você decidir qual é melhor para você. Vou usar uma agulha de crochê de 6 milímetros, tesoura, 6 argolas articuláveis. Essa daqui, ela é de 20 milímetros, serão 4 para alças, 2 em cada alça e 2 para colocar na lateral da bolsa para aplicação da nossa alça, tá? A alça de corrente. Aqui eu tenho uma alça de corrente de 1,20 m. Olha que linda, gente. E também um zíper. Deixa eu medir aqui. Ó, medindo do zíper, dessa abertura aqui, ó, até essa parte aqui, tem 20 centímetros. Agora, se for contar o zíper inteiro, aí tem 23 centímetros, tá bom? Claro que quanto maior de comprimento você quiser a sua bolsa, maior precisa ser esse zíper, tá? Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho fazendo 43 correntes. Caso você queira uma bolsa maior de altura, você vai precisar aumentar a quantidade de correntes agora no início. Você pode fazer de 2 em 2 correntes a mais, até ver que está na altura que você deseja, tá bom? Vou fazer aqui a minha laçada inicial. E vou fazer agora aqui 43 correntes. Fiz aqui 43 correntes. 43 correntes ficaram com 39 centímetros. E agora que nós já temos as correntes, nós vamos virá-las
E vamos trabalhar atrás delas, nessas ondulações que nós temos bem aqui, ó. Atrás de cada corrente você tem uma ondulação. Você não vai trabalhar nessa primeira ondulação aqui, ó. Você vai trabalhar a partir da segunda, é o ponto que eu vou ensinar, tá bom? Então, vamos lá. Vai pular a primeira ondulação, ir na próxima. Pode laçar o fio na agulha. Entra na segunda ondulação. E pega o fio que vem do novelo. Você fica com 3 alças na agulha. Essa alça aqui da frente, você vai passar por dentro da alça do meio. Vai ficar com 2 alças na agulha, vai pegar o fio que vem do novelo e vai retirar as duas, trabalhando um ponto baixo. Laça o fio na agulha. Vamos na próxima ondulação. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 3 alças na agulha. Essa alcinha da frente, você vai passar por dentro da alcinha do meio. Vai sobrar 2 alças na agulha, pega o fio que vem do novelo e retiro as duas, trabalhando o ponto baixo. Então, é basicamente um ponto baixo, eu vou falar de ponto baixo trançado, tá bom? Porque você passa esse fio aqui, entra na próxima ondulação, pega o fio que vem do novelo e passa aqui pra frente, fica com 3 alças na agulha, a alça da frente você passa por dentro da do meio, tá vendo? E aí, agora, você faz o ponto baixo, pega o fio que vem do novelo e retira as 2 alças que estão na agulha. A diferença é que tem um fio passando aqui, ó, entre os pontos baixos. Laço o fio na agulha, entro na próxima ondulação, passo o fio aqui pra frente, passo ele pela alcinha do meio e finalizo com o ponto baixo. Vamos fazer isso até chegar atrás da primeira corrente que nós fizemos. Fiz o ponto, olha... Ele fica assim. Sempre que formos finalizar uma carreira, vamos trabalhar uma corrente. Como nós tínhamos 43 correntes e pulamos a primeira ondulação, nós ficamos com um total de 42 pontos. Então, a quantidade de correntes sempre precisa ser ímpar para que a quantidade de pontos sempre fica par, tá bom? E em todas as carreiras você precisa ter 42 pontos, porque senão depois a lateral não vai dar certo, tá bom? Então, se você está iniciando, você precisa de um pouco de paciência e fica contando a cada carreira que você finalizou. Então, terminou essa, conta se você tem a quantidade de pontos. Terminou a próxima, conta se ainda continua com a mesma quantidade de pontos. É melhor você demorar um pouquinho do que você depois ter que ficar voltando, desmanchando o seu trabalho, tá bom? Agora, vamos virar o nosso trabalho. E vamos repetir o mesmo ponto. Nós vamos trabalhar pegando nessas 2 alcinhas aqui. Ó. Nessas 2 alcinhas de cada ponto, nós vamos repetir o mesmo ponto que fizemos ali embaixo, na primeira carreira. Então, eu laço o fio na agulha, venho no primeiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Tenho 3 alças na agulha. Vou passar a alcinha da frente por dentro da alcinha do meio e me sobram 2 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as duas de uma vez. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 3 alças na agulha. A alcinha da frente, eu passo por dentro da alcinha do meio, peraí. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as duas de uma vez. Laço o fio na agulha, entro no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo por dentro da alcinha do meio e finalizo com o ponto baixo. É importante sempre você já ir arrumando a sua bolsa, tá? Então, se você sentiu que o ponto tá repuxando muito, a sua bolsa tá entrando assim, você dá uma puxadinha aqui. Se você sentir que ela tá indo muito pra fora, você aperta pra ela ir um pouquinho pra dentro. No crochê, você precisa sempre ir moldando a sua peça pra que no final ela fique boa, tá bom? Então, vamos seguir esse padrão de pontos até o último ponto da nossa carreira. Fiz a minha segunda carreira, olha só como ficou. Não se preocupa, conforme a gente for fazendo as próximas carreiras, o nosso trabalho vai ficar reto, tá bom?
Agora, para finalizar a carreira, vamos fazer uma corrente e virar o nosso trabalho. Vamos voltar trabalhando esse mesmo ponto, pegando nas duas alcinhas de cada ponto. E no total, precisamos ter 42 pontos. Laço o fio na agulha, entro no primeiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. A alcinha da frente eu passo por dentro da alcinha do meio, fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as duas de uma vez. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo para frente. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio da frente, passo por dentro da do meio, me sobram 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as duas de uma vez. Olha só como fica lindo esse ponto. É só isso que você vai trabalhar até alcançar a quantidade, o tamanho de comprimento que você deseja. Eu indico que seja em carreiras de números pares, tá bom? Eu vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessárias e mostro pra vocês. Fiz aqui 16 carreiras de altura. Ficou com 50 centímetros. Lembrando que essa não é a altura final da nossa bolsa, tá bom? E de comprimento, ela ficou com 24,5. Se você quiser a sua bolsa maior de altura, você vai precisar aumentar de 2 em 2 correntes no início. E se você quiser maior de comprimento, você vai precisar seguir fazendo mais carreiras. Eu indico você subir de 2 em 2 carreiras também, tá bom? E agora, nós vamos começar a fazer a lateral da nossa bolsa. Eu vou aproximar vocês para que não tenha dúvida. Eu finalizei minha última carreira aqui com uma corrente, tá bom? Aproximei vocês. E só para vocês entenderem brevemente aqui como vai funcionar a distribuição de pontos dessa lateral. Eu tenho 42 pontos no total. A minha bolsa, ela sempre vai ter 2 diminuições de 3 pontos. Então, desses 42 pontos, você vai tirar 6, que são dessa diminuição. Entre uma diminuição e outra, eu vou colocar 6 pontos baixos, que é para dar a largura da nossa bolsa. Então, já serão 12 pontos a menos. Eu tinha 42, menos 12, me sobra 30. Esses 30 pontos você vai dividir por 2 para ser uma parte de um lado, outra parte de outro, e no meio é que vai ficar a diminuição e os pontos baixos. No meu caso, 15 para cada lado. Então, só para vocês entenderem, vamos fazer 15 pontos baixos, uma diminuição de 3 pontos, que eu vou ensinar, 6 pontos baixos, uma diminuição de 3 pontos e 15 pontos baixos, tá bom? Então, você vai fazer aí mais ou menos essa conta. Se você fizer muito maior, eu indico que você coloque mais do que 6 pontos baixos aqui, você pode colocar 8. Agora, se você quer maior na altura, aí você pode colocar menos aqui entre uma diminuição e outra e mais aqui nessa primeira parte de pontos baixos, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu fiz aqui, deixa eu virar aqui. Ó, eu fiz aqui a minha última carreira e fiz corrente, certo? Ó, finalizei ela para esse lado, certo? Agora, vamos virar novamente. E nós vamos trabalhar pegando apenas na alcinha de trás, que é essa daqui, ó. Deixa eu aproximar vocês ainda mais um pouquinho. Ó. Então, aqui, ó. Pegando apenas nessa alcinha de trás, é que nós vamos trabalhar os primeiros 15 pontos baixos. Então, vamos lá. Para fazer o ponto baixo, você entra aqui no primeiro ponto, pega o fio que vem do novelo e passa aqui pra frente. Fica com 2 alças na agulha, pega o fio que vem do novelo e retira as duas de uma vez. Vamos no próximo ponto, na alcinha de trás, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as duas de uma vez. Assim, nós vamos fazendo o ponto baixo simples. Vamos seguir desta forma até completar 15 pontos baixos. Fiz aqui 15 pontos baixos, agora nós vamos fazer a diminuição de 3 pontos. Então, vamos lá. Eu entro aqui na alcinha de trás do primeiro ponto,
pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e não finalizo o meu ponto ainda. Vou no segundo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 3 alças na agulha, mas não finalizo ainda. Vou no meu terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 4 alças na agulha. Então, aqui, ó, eu puxei o fio em 3 pontos e esse já estava na agulha. Agora sim, eu pego o fio que vem do novelo e tiro todas as alças que estavam na agulha de uma vez. Agora, aqui, nós vamos trabalhar 6 pontos baixos. Aqui, precisa ser números pares de pontos, tá bom? Entre uma diminuição e outra. Aqui pode ser ímpar ou par, não tem problema. Então, a única regra é, precisa ter as duas diminuições de 3 pontos e pontos pares aqui entre uma diminuição e outra. Então, pode ser 4, 6, 8, 10, só não indico fazer 2, tá bom? Então, diminuição de 3 pontos, 2 pontos baixos e outra diminuição. Eu indico sempre, no mínimo, ser 4 pontos, tá? 4 pontos baixos. Aqui eu vou fazer 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, vamos realizar outra diminuição de 3 pontos. Esses 6 pontos baixos, eles definiram a minha largura de bolsa, tá? Agora, vamos fazer a diminuição de 3 pontos de novo, que vai ser esse, esse e esse. Então, eu entro aqui, puxo o fio que vem do novelo, fico com 2 alças na agulha e não finalizo. Vou no segundo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e fico com 3 alças na agulha. Vou no terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo e fico com 4 alças na agulha. Agora sim, pego o fio que vem do novelo e retiro todas de uma vez. E agora é só finalizar com 15 pontos baixos. Fiz aqui, ó, completei com 15 pontos baixos e está assim até o momento. Vamos finalizar aqui essa carreira da lateral com uma corrente. Viro o meu trabalho. Os meus primeiros pontos serão 6 pontos baixíssimos, tá bom? Então, eu entro aqui na alcinha de trás, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Vou no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo e vou passar por dentro dessas 2 alças que estão na agulha. Vou no próximo ponto, tenho 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Já fiz 3 pontos baixíssimos. 4, 5 e 6. Finalizou esses 6 pontos baixíssimos, dá uma esticadinha aqui, ó, pra não ficar repuxando, tá bom? O crochê, pessoal, você sempre vai moldando, então você precisa todo o trajeto que você tá fazendo a bolsa, você vai arrumando, tá bom? Não espera chegar no final pra arrumar. Agora, eu vou virar aqui só para vocês entenderem quantos pontos baixos nós vamos fazer. Então, aqui, ó. A próxima diminuição de 3 pontos, porque em todas as carreiras vai existir essa diminuição, ela precisa ser pegando aqui, ó, tá vendo? Aqui foi a diminuição de 3 pontos. E a alcinha que equivale a essa diminuição é essa daqui, ó. Tá vendo? Então, essa é um dos pontos. Aí, você vai pegar uma alcinha antes, um ponto antes e um ponto depois. É aqui que vai ser a diminuição de 3 pontos. Então, vamos lá, ó. Uma antes da diminuição anterior, 1. O da diminuição anterior, 2. E o seguinte da diminuição anterior, 3. Então, aqui você vai fazer uma diminuição de 3 pontos e aqui a mesma coisa, ó. Então, pensa que vai pegar esse ponto aqui, tá? Então, não considera ele. Aqui é a mesma coisa, você vai pegar um antes da diminuição, 1, o da diminuição, 2, e o seguinte da diminuição, 3. Então, aqui, ó, você vai ver que vai sobrar 4 pontos. 1,
2, 3 e 4. Então, você vai fazer a diminuição de 3 pontos e 4 pontos baixos. Mas por que que isso é importante? Porque aí você sabe que até chegar aqui, ó, esse ponto você vai trabalhar a diminuição. Então, até chegar aqui, você vai fazer ponto baixo. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8, apenas 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você vai trabalhar 8 pontos baixos antes de chegar à diminuição de 3 pontos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui 8 pontos baixos. Fiz 8 pontos baixos e agora vamos realizar a diminuição de 3 pontos. Então, entro no primeiro ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente. Vou no segundo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. Vou no terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro todas de uma vez. Agora, como eu falei para vocês aquela hora da explicação, nós vamos trabalhar 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Agora, vamos fazer outra diminuição de 3 pontos. Entro aqui no primeiro ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente. Vou no segundo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente. Vou no terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro todas de uma vez. Agora, vamos trabalhar 8 pontos baixos. Fiz aqui 8 pontos baixos e vamos finalizar com 6 pontos baixíssimos. Então, vocês percebem que metade você faz de um jeito e a outra metade você repete. Então, vamos finalizar aqui com 6 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5 e o último aqui, ó. 6. Pode fazer uma corrente, dar uma esticadinha aqui, ó, e vamos virar o nosso trabalho. Agora, aqui, você vai trabalhar, aqui nem precisa contar, tá bom? Quantos pontos você tem que fazer, pontos baixos antes de chegar à diminuição de 3 pontos, porque vai ser um ponto baixo a menos. Então, aqui, ó, vamos começar fazendo 6 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui os pontos baixíssimos você não pode fazer muito apertado, tá? Então, se na carreira anterior eu fiz 8 pontos baixos, nessa eu vou trabalhar 7 pontos baixos antes de chegar na diminuição de 3 pontos, tá? Então, vamos trabalhar aqui 7 pontos baixos. Fiz aqui 7 pontos baixos e agora vamos realizar a diminuição de 3 pontos. Então, entro no primeiro ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente. Vou no segundo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente. Vou no terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro todas de uma vez. E aqui, você também não precisa contar quantos pontos você vai fazer. Se na carreira anterior você fez 4, nessa você vai fazer 2. Então, percebam que a cada carreira diminui 2 pontos. Aqui eu tinha 6, aqui eu fiz 4, diminui 2. E agora aqui eu vou fazer 2, tá bom? 1 e 2. E agora, vamos fazer outra diminuição de 3 pontos. Vou fazer aqui rapidinho, porque vocês já pegaram o jeito, né? E vamos repetir o que fizemos aqui, ó. Então, serão 7 pontos baixos e 6 pontos baixíssimos. Fiz aqui 7 pontos baixos e 6 pontos baixíssimos. Ó, a nossa lateral já tá se formando, tá vendo? Vamos fazer aqui uma corrente, virar o nosso trabalho. Vamos trabalhar 6 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4,
5 e 6. Puxa aqui um pouquinho. E da mesma forma, você não precisa contar. Se na carreira anterior você fez 7 pontos baixos, nessa carreira você vai trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, vamos fazer a diminuição de 3 pontos. Então, entro aqui, tiro e puxo um ponto. Vou no segundo e puxo também. Vou no terceiro e puxo também. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro todas. Se na carreira anterior você tinha 2 pontos baixos, nessa você não vai ter nenhum, porque você diminui 2. Então, agora você faz outra diminuição de 3 pontos. 1, 2 e 3. Fica com 4 alças na agulha, pega o fio que vem do novelo e retira todas de uma vez. E agora, vamos trabalhar 6 pontos baixos e 6 pontos baixíssimos. Finalizei aqui. Vamos fazer uma corrente. Separa uma parte de fio. Não precisa ser uma parte grande, tá, pessoal? Corta. E agora, você vai puxar esse pedaço de fio. Vou afastar vocês um pouco agora, para vocês costurarem a lateral comigo. Para costurar a lateral, eu vou utilizar esta agulha de tapeceiro. Ela nada mais é que uma agulha de costura em um tamanho maior. Eu indico que vocês comprem porque ela facilita muito no acabamento, faz muito mais rápido, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, a nossa lateral, ela vai ficar assim, ó. É legal que agora você pega, tira um tempinho, vai organizando aqui, arrumando, ó. Vai apertando pra já ficar no lugar, tá bom? Olha que linda que fica essa lateral, gente. Vocês amam e eu também, viu? Eu sou suspeita porque eu sempre vou trazer modelos novos, pontos diferentes com essa lateral. Vou colocar aqui o meu fio. Se você não tiver agulha de tapeceiro, usa de crochê mesmo, tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse fio e passar aqui, ó. Por esse gominho bem na ponta, ó. E puxa. Agora, você vai pegar uma alcinha de um ponto de um lado. E aqui, uma alcinha de um ponto do outro lado. Desta forma, ó. E vamos passar o fio. É uma costura mesmo. E é importante que você aperte bem, tá? Agora aqui, ó. Pega uma alcinha de um ponto desse lado, uma alcinha de um ponto do outro lado e passa o fio. Pega uma alcinha de um ponto desse lado, uma alcinha de um ponto do outro lado e passa o fio. Pego a alcinha de um lado, a alcinha do outro e passo o fio. Uma alcinha de um lado, uma alcinha do outro e passo o fio. Por isso é importante que dos dois lados a gente faça a mesma quantidade de pontos para a costura da lateral dar certo, tá bom? Então, vamos seguir desta forma até costurar toda a lateral. Costurei aqui toda a minha lateral, ó. Ficou assim. Aí aqui, ó, você pode puxar um pouquinho pra cima pra arrumar, tá vendo? Olha que lindo que fica. Ó, perfeita, gente, fala sério. E agora, nós vamos passar esse fio aqui dentro de alguns pontos e depois vamos cortar o excesso de fio. E daí na ponta você pode ou passar um pingo de cola ou fazer uma costura simples, tá bom? Lateral feita, é legal você empurrar um pouquinho assim, ó, pra dentro. Tá vendo? Ó, e aí fica certinho. E agora é só nós fazermos do outro lado. Você vai fazer igual, a diferença aqui é a seguinte, ó. Deixa eu aproximar vocês aqui. A diferença é que assim, ó. Aqui
você vai entrar no primeiro ponto, né, na alcinha de dentro. Aí você coloca esse pedacinho de fio em cima da agulha para ir arrematando ele. Pega o fio que vem do novelo, junta aqui, passa ele aqui pra frente. Você tem uma alça na agulha, pega o fio que vem do novelo e retira essa alça. Aqui você fez uma corrente, porque o fio ainda não estava no seu trabalho, o fio estava cortado. Então, você volta no mesmo ponto e faz um ponto baixo. Essa corrente você não conta, você ignora ela foi só para iniciar o trabalho. Então, você fez um ponto baixo e você tem que ter 15 no total, igual você fez do outro lado, ó. Então, você tem uma. Vamos no próximo ponto. Coloca esses dois pedacinhos de fio em cima da agulha. Pega o fio que vem do novelo e faz o segundo ponto baixo. Vamos no terceiro ponto, deixa esses pedacinhos de fio em cima da agulha e faz o terceiro ponto baixo. O quarto, o quinto, tá vendo? Ó, então, é igual. Então, você vai fazer 15 pontos baixos e a corrente que você fez aqui, ó, ela não atrapalha em nada, porque foi só para iniciar o trabalho, tá? Então, pode fazer exatamente como você fez desse lado, pode costurar e volta aqui pra gente continuar a nossa bolsa. Fiz aqui, pessoal, a outra lateral, olha só. Então, ficou assim. Por dentro ficou assim. E agora, vamos fazer a alça da nossa bolsa. Vou iniciar a minha alça fazendo 5 correntes. Se você quiser que a sua alça fique um pouco maior de grossura, aí você vai fazer mais correntes, aumenta de uma em uma, tá bom? Então, vou fazer aqui a minha laçada inicial. Vou fazer aqui agora 5 correntes. Uma, deixa eu só fazer ela um pouquinho mais solta. Uma, 2, 3, 4 e 5. Fiz aqui 5 correntes, que ficaram com 5 centímetros. E nós vamos trabalhar pegando nessas alcinhas aqui, ó. Não essas de dentro, essas de fora aqui, tá bom? Então, vamos começar pegando por essa daqui e trabalhando ponto baixíssimo. Então, vamos lá. Entro na primeira corrente que eu fiz, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Agora, você vai entrar nessa alcinha aqui, ó. Entra nessa alcinha, fica com 2 alças na agulha, pega o fio que vem do novelo e retira as 2 de uma vez. Agora, vamos nessa alcinha aqui. Entra nela, fica com 2 alças na agulha, pega o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Agora, vamos entrar nessa alcinha aqui e fazer ponto baixíssimo. Agora, nessa alcinha aqui, e vamos fazer ponto baixíssimo. Agora, nessa aqui, e vamos fazer ponto baixíssimo. Nessa daqui, tá vendo? É só essa alcinha que fica pra cima. Se você abrir aqui, ó, você vai ver as 2 alcinhas, essa e essa, mas você só trabalha nessa de fora, tá? Aqui, ó, entro nessa, faço ponto baixíssimo. Entro nessa, faço ponto baixíssimo. Então, você vai seguir desta forma. Agora, deixa eu tirar aqui a agulha, entra aqui no meio, pega esse pedacinho de fio do começo, puxa pra cima pra ir arrematando ele. Volto a agulha aqui e continuo pegando apenas nessa alcinha aqui de fora e trabalhando ponto baixíssimo. Para essa alça, você não vai ficar contando quantas carreiras você está fazendo, tá? Você vai apenas ficar medindo até chegar no tamanho que você quer. Então, eu vou fazer aqui e mostro para vocês. Fiz aqui a minha alça.
Deixa eu medir pra vocês. Ela ficou com 31 centímetros. Agora, eu vou cortar aqui o meu fio. Vou puxar. Aí, eu entro aqui na alça. E vou puxando esse fio lá pra dentro. Aí, depois que chegou num tamanho bom que você colocou pra dentro, você vai cortar o excesso e vai passar um pingo de cola na ponta ou fazer uma costura simples, só pra garantir que não vai subir esse fio, tá? Estou aqui com as minhas duas alças, fiz uma igual a outra, tá bom? E as argolas articuláveis. Agora, vamos aplicar na nossa alça. Quanto mais fio você conseguir pegar nessa parte aqui, mais segurança vai trazer pra alça e pra bolsa, tá? Aí, ó, coloquei de um lado. Vou colocar do outro. E vamos aplicar na bolsa. Você pode aplicar agora, ou se preferir, pode aplicar depois que costurar o zíper, tá? Aí, aqui a mesma coisa, ó, você pode entrar na bolsa. Tenha paciência e prende a maior quantidade que você conseguir de fio. Aí, ó, na sua argola. Coloquei de um lado e agora do outro. Deixa eu só confirmar se eu faço aqui ou mais pra dentro. Pronto. E fica assim. Agora, vamos aplicar a outra alça também. Coloquei aqui as minhas duas alças. Olha que perfeita que já fica, gente. Ó. Agora, vamos fazer a aplicação do zíper. Vamos costurar ele. Pessoal, eu aproveitei e costurei aqui a minha etiqueta personalizada. Essa é de acrílico, lá da Destaque Etiquetas, tá? E agora, vamos costurar o nosso zíper, ó. Vou abrir ele aqui. E eu vou utilizar alfinetes para prender ele, para eu não costurar errado. Então, vamos primeiro aplicar aqui desse lado. Aí, eu faço assim, ó, eu venho, pego no zíper e pego também na bolsa, ó. Tem que tomar cuidado pra não se furar, tá, gente? Vou colocar só 3 que já tá ótimo. Ó. Prendi aqui. E aqui. Agora, vamos fazer... Vamos ver se vai dar pra fazer a mesma coisa desse lado, senão vai ter que costurar um, depois fazer no outro. Vou costurar primeiro esse lado e depois eu alfineto o outro. Pra fazer a costura, eu vou usar essa linha invisível. Eu vou usar essa da Círculo, ó. Ela é assim. E vamos começar a costurar aqui. A costura, pessoal, eu acho que é muito, muito, muito relativo. Cada um tem a sua forma de costurar. Então, ó, tiro aqui o alfinete que eu tinha colocado. Eu costuro assim, ó, saio aqui.
Entro. Tem gente que gosta de costurar assim, ó. Pega aqui um pouco no zíper, um pouco na bolsa. Assim, ó. E passa. Aí volta aqui. Pega um pouco no zíper, um pouco na bolsa. E sai. Eu não gosto assim. Eu sinto muita dificuldade em costurar desse jeito. Então, meu jeito de costurar, que eu mais me adaptei, foi assim, ó. Entrando e saindo na bolsa e no zíper. Me conta nos comentários qual é a forma de costura que você mais se adaptou. E é só seguir desta forma até ter costurado todo o zíper. Isso é ótimo, gente, porque essa linha aqui, você não vai ter problema dela ficar aparecendo, entendeu? Eu, pelo menos, nunca tive até hoje. E se você tiver alguma dica de costura aí, de zíper, de aplicação de zíper e quiser dar pra gente, conta aí nos comentários. Eu já vi gente que fura o zíper, né? Mas eu ainda não comprei o aparelho. Se você usa, me conta se você indica. Ele faz furos no tecido, no zíper, enfim. E aí você costura ele com a própria linha da bolsa, que no meu caso aqui foi o fio de malha. Então, vamos seguir desta forma até ter costurado todo o zíper. Esse momento é bom você ter bastante paciência para você não pular nenhum. Ó, aqui eu vou voltar um pouquinho que eu senti que não ficou muito preso. Então, para você ficar fechando bem os espacinhos e não ter problema, tá bom? Então, eu vou costurar aqui e volto com vocês. Costurei aqui o primeiro lado do zíper. Por dentro ficou assim. Estou preparando uma aula de forro para vocês e na aula de forro você vai passar o forro aqui por cima. Então, fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Agora é só repetir a mesma coisa do outro lado. Eu vou até aproveitar para facilitar, né? E já vou aplicar as argolas articuláveis aqui na lateral. E do outro. Depois eu só tenho que confirmar se tá certinho, tá? Eu acho que aqui desse lado não tá certo. Aí, agora sim. Agora é só prender do outro lado. Vou prender aqui por fora mesmo. Se você preferir, pode ser por dentro, ó, não tem problema nenhum não, tá? Vamos fechar aqui. Só pra ver certinho onde que
essa parte tem que ir, ó, tem que ser mais ou menos aqui. E agora vamos costurar igual nós fizemos do outro lado. Terminei, pessoal, de aplicar o zíper, olha só como ficou. Esse aqui não é o melhor tipo de zíper pra você usar, mas se é o que você tem, usa sem problema, tá? Só reforça a costura. Mas tem um que essa parte aqui, ó, que abre, ela é diferente. Eu vou tentar achar o link e deixar na descrição pra vocês, que é a melhor opção, tá? Vou reforçar aqui a costura, que essa parte que abre e fecha é sempre necessária, depois eu vou reforçar. Mas vocês vão ver que vai ficar um pouco limitado aqui a questão de colocar as coisas, tá bom? Mas também dá mais segurança, porque tem cliente que prefere a bolsa com zíper. Nesse caso, você também pode optar por um zíper maior e colocar pra dentro o excesso e pôr o forro por cima. Vamos agora aplicar a alça de corrente. Eu vou fazer assim, ó, vou juntar os dois mosquetões aqui, ó. Vou colocar aqui. E desse lado eu vou prender aqui em uma corrente. Pra ficar assim, ó. Mas é claro, você pode pôr normal pra cliente usar ela grande ou você mesmo usar ela grande. É que no meu caso eu quero que por enquanto seja apenas um charme. Deixa eu tirar o zoom pra gente ver o resultado final. Esse é o resultado final da nossa aula de hoje. Olha a perfeição que ficou essa bolsa, gente, fala sério. Ó, o zíper, a lateral, ela ficou simplesmente divina. Deixa eu aproveitar e passar as medidas finais para vocês. De comprimento, ela ficou com 24,5. De altura, ela ficou com 16. E de largura, 10,5. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula de hoje. Se você curtiu, me deixa saber. Para você me falar, é só você comentar aqui. Nem que seja um coração, assim eu já vou entender que você gostou. Curte esse vídeo, compartilha ele com 3 pessoas e confere se você já está inscrito ou inscrito no canal. Muito obrigado pela sua companhia. Aproveite para conferir outros tutoriais aqui do canal. Eu espero te encontrar em um próximo vídeo.